Deixa eu fazer a abertura. Deixa eu fazer uma abertura rápida para passar a palavra para você, tá bom? Tá ótimo. Então, Érica, boa tarde a todos. Nós estamos dando início hoje a mais um Fórum Clínico da Infância e Adolescência. O Fórum Clínico é uma iniciativa organizado, né, por nós três, somos três psicanalistas da Escola Acadêmica de Psicanálise de Vitória, eu, Cecília Oliveira, a Cláudia Prete, que está aí conosco, a Vera Saleme, somos três que organizamos já há 8 anos esse Fórum Clínico, e é um espaço dedicado a dialogar, fazer a psicanálise dialogar com outros campos do saber, né? E a cada época a gente tem abordado um tema. Nos últimos 2 anos, nós estamos trabalhando 3 temas simultaneamente, cada uma de nós se ocupando mais detalhadamente a respeito de algum dos temas. Eu tenho encaminhado a questão do autismo e, recentemente, o olhar para a questão dos bebês. A Cláudia Prete, a questão está cuidando mais da área de direito de família e psicanálise, e a Vera Saleme, a parte o tema da adolescência. Então, a gente faz eventos mensais com essa temática, essas 3 temáticas, né? A questão do autismo, a gente já vem conversando há algum tempo, ao longo desses 8 anos, e mais especialmente nos últimos 2 anos, com a presença de alguns psicanalistas daqui, de fora. A última pessoa que esteve conosco foi a Daniela... Daniele Vanderlei. Vanderlei, obrigada, Érica. E a gente fez um evento bacana também, com uma conversa com o pessoal da área da educação presente. E hoje a gente tem a honra de ter a Érica Parlato Oliveira, que eu agradeço muitíssimo pela presença. A Érica tem uma experiência importante no trabalho com bebês, tem um grupo grande de pesquisa e pesquisadores trabalhando nessa área. Eu acho que ela vai contar um pouco para a gente, né? Ela tem um currículo bastante extenso, bastante relevante, né, nesse percurso. Eu vou só localizar aqui um minutinho para poder fazer uma apresentação bem correta aqui. Então, ela é psicanalista, especialista em psiquiatria infantil do Instituto de Psiquiatria da USP, mestre em linguística, doutor em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, doutor em ciências cognitivas. Um minutinho, caiu aqui. Doutor em ciência cognitiva e psicolinguística, pós-doutor em psiquiatria infantil na Universidade Pierre e Marie Curie, no Hospital Pierre Petit-Salpêtrière, em Paris. Professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, da Faculdade de Medicina da UFMG e da École Doctorale da Universidade de Paris Diderot, coordenadora do curso de especialização da Universidade de Paris, Descartes, membro do Conselho Administrativo da Associação Mundial de Saúde Mental Infantil, co-coordenadora regional do PREO Brasil, de Minas, diretora da coleção Começos e Tropeços Bebês Sapiens, da editora Instituto Langage, membro fundador da Associação Lacose de Bebê no Brasil, coordenadora da Clínica de Bebês e Seus Pais do Instituto Langage, revisora das revistas Estilo, Jornal de Pediatria, Ágora, Langage e Speech, Linguagem, Testing, CODAS. Acho que eu fiz um apanhado, né? Então, Érica, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui conosco. A gente vai, então, distribuir nosso tempo num tempo de fala, e depois a gente abre para a conversa com os participantes. Fica à vontade, Érica. Muito obrigada, Cecília, pelo contato, pelo convite da Escola Lacaniana aí de Vitória. Para mim é um prazer poder estar aqui junto com vocês, poder dialogar. Estou vendo várias pessoas. Quem puder abrir a câmera é outra coisa, a gente se vê, né? Quem não puder, a gente entende, mas aqueles que podem realmente dar um outro colorido, a gente poder se ver em tantas caixinhas aí, né? E muito melhor, né, Érica?
Muito sim, melhor, outra né, coisa, gente? outra Quem coisa. puder, por favor, que a gente se vê, a gente simula melhor aquela situação que a gente não está vivendo atualmente, mas que a gente vive de outra maneira, mas vendo as carinhas fica tudo muito mais E interessante. eu sou professora há muitos anos, né? E eu acho que quando a gente está acostumado a dar aula, a gente sabe que o retorno do outro é muito necessário. A gente vai fazendo o discurso de acordo com o outro, a gente não fala sozinho, né? Então, realmente, ver, olhar, o franzir de sobrancelha, vocês vão ver que nós vamos fazer uma diferença entre fala, língua e linguagem, e tudo isso que a gente faz, né, o memeio de cabeça, o franzir de sobrancelha, o arregalar de olhos, tudo isso é linguagem, né? Então, para mim, isso me permite ter um retorno adequando o discurso ao meu interlocutor, né? Então, agradeço muito àqueles que podem abrir. Adorei ver pessoas conhecidas que eu não vejo há muito tempo, outras que eu vejo muito, né? Ludmila está aqui, é um prazer, eu tenho feito muitas coisas junto com a Ludmila Tavares, estou muito feliz de vê-la aqui presente. Mas também, né, a Ariana eu não vejo há um tempão, Júlia eu não vejo há um tempão, né, Juliana Cleiton, então é muito bom no meio da pandemia a gente ter oportunidade de vendo as pessoas, algumas eu vejo por conta da Associação La Coisa do Bebê, né, então Magda está aí, firme e forte como sempre, Tami, né, então tem vários integrantes, vários membros da La Coisa do Bebê que estão aqui presentes, que também me deixam muito feliz. Bom, o convite foi feito para falar de saberes do bebê, né, e poder pensar quais são esses efeitos na clínica. A gente vai ter um tempo final para trocar, mas sintam-se à vontade, na verdade, convidados a abrir o microfone a qualquer momento, não me atrapalhe em nada o raciocínio, muito pelo contrário, né, então fiquem à vontade, levanta a mão, abre o microfone, a gente vai conversando, espero que vocês possam participar, que a gente tenha um bom momento aí de troca, tá bem? Eu preparei um slide, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, deixa eu ver se ele vai, se é o correto, acho que é esse, vamos lá. Modo apresentação, se ele quiser funcionar. Tá ok? Vocês estão vendo? Tudo certo. Tá tudo certo aqui, tranquilo. Tá ótimo. Então, esse tema, para mim, é um tema muito caro, né, no sentido que eu tenho me dedicado a ele aí há algum tempo, pois a minha expectativa, ele vem, na verdade, de um livro, não quer passar aqui o slide, espera lá. Aqui depois eu volto. Então, na verdade, ele é muito baseado no livro que eu publiquei, que se chama Saberes do Bebê, né? Ele é sobre esses pontos aí que eu vou falar um pouco hoje com vocês, mas como saber sobre o bebê vai ter um impacto direto no meu ponto de vista, né? Esse é o meu ponto de vista, vai ter um impacto direto na clínica. Né? Então, para isso, eu vou voltar um pouco para dizer de que lugar eu falo, né? Apesar da Cecília já ter aí me apresentado, mas então eu falo de um lugar aqui, né, de psicanalista, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas facetas, então eu gosto muito de fazer clínica, mas eu gosto muito da pesquisa, eu gosto muito da transmissão. Então, eu fui criando aí o meu percurso, né, na interface dessas três funções, pesquisa, clínica e transmissão, e em diversas áreas do conhecimento. Então, a psicanálise que eu faço, que eu produzo, da qual eu me ocupo, é uma psicanálise lacaniana, atual, contemporânea, século XXI. Né? Nós já estamos em 2021, então, para mim, é evidente que eu não posso continuar apenas me remetendo ao que foi produzido no século passado ou no anterior, né? Século XIX, século XX. A gente vai pensar na interlocução da psicanálise do século XXI com outras áreas do saber. Aí a importância para mim da transdisciplinariedade, né? Então, o meu percurso mostra um pouco isso. Eu fui fazer uma especialização na psiquiatria infantil, mas o mestrado fui em direção ao Unicamp, que para mim o IEL, Instituto de Estudos de Linguagem, é um lugar de referência para a gente estudar linguagem no Brasil, e para mim linguagem é a linha condutora de toda a minha produção. Como a gente tem uma diferença entre linguagem, língua e fala, né? Não sei se para vocês é claro essa diferença, porque a gente encontra, inclusive,
na literatura, muitas vezes uma confusão, né? Então, a gente encontra textos, por exemplo, que falam como tratar a criança autista sem linguagem, que é impossível porque ela estaria morta, né? Não dá. Né? Não, talvez o autor quisesse dizer o que fazer com uma criança autista que não fala uma língua. Né? Então, parece chatice de linguista, né? Parece um rigor excessivo, mas não é. Né? Realmente são conceitos que, por vezes, são empregados na psicanálise em outras áreas e que levam a confusões. Então, para mim, é assim importantíssimo que, de cara, nós estejamos de acordo entre o que é fala, o que é língua, o que é linguagem. Então, partindo da língua, a gente vai pensar que língua é um código compartilhado socialmente. Eu estou aqui, tudo bem, Vera, pode fechar. Eu estou aqui falando, me baseando, vou escrever aqui no chat, eu estou tomando aqui como referencial teórico, se consigo pôr para todo mundo, o autor, que é o pai da linguística moderna, que é o Ferdinand Saussure, a quem também o Lacan se referia. Né? Então, pensar aqui que, de acordo com Saussure, a língua é um código, e como código, é um código compartilhado. Então, a língua tem uma característica social. Por isso, a gente fala a língua portuguesa brasileira, né? Existe a língua portuguesa europeia, a língua francesa, a língua de sinais, que é uma língua, a Libras é uma língua, né? Ela é reconhecida como língua. Então, é muito importante que a gente veja a língua, e é mais fácil de entender esse conceito, língua é uma língua, cada um aqui tem uma língua materna, né? E que essa língua tem que ser compartilhada em um determinado grupo. Então, ela tem uma característica social. O que vai acontecer com a fala? A fala tem uma característica individual. A fala é cada sujeito vai pegar na sua língua uma parte dela e vai falar. Então, a fala é a oralização desta língua, que é social, mas a hora que eu me aproprio e eu falo, ela é totalmente individual. E nós sabemos por um outro autor, que também foi muito trabalhado, foi muito próximo do Lacan, que é o Benveniste, Émile Benveniste, um linguista francês, que nós podemos pegar a língua e, por questões didáticas, desmembrá-la em níveis. Então, ele tem um texto que se chama Níveis de Análise Linguística, num livro muito bem traduzido pela editora Pontes, da Unicamp, que se chama Problemas de Linguística Geral, e lá o Benveniste trabalha alguns conceitos, né, quem se interessar, fala, nossa, o que mais eu posso ler dessa coisa de fala, língua, linguagem? Sugiro, né, os textos do Benveniste, não apenas em relação aos níveis de análise linguística, mas há um outro texto clássico dele, importantíssimo para a gente, que é a teoria da enunciação. É ele quem vai trabalhar essa questão do enunciado, que vai nos servir muito na clínica. Mas quando a gente pensa em níveis de análise linguística, o meu... Está tudo sem acento, tá? Depois vocês corrigem ali no chat, mas quem quiser os nomes, as referências, já vai aproveitando ali um pouquinho. Nos níveis de análise linguística, ele já mostra para a gente a possibilidade de desmembrar para analisar. Tudo acontece ao mesmo tempo. Eu estou fazendo uma frase aqui, e essa frase é composta por vários níveis diferentes. Mas, para estudar, para analisar, a gente pode tentar isolá-los para estudar. Então, quando a gente fala, por exemplo, que tem um menor nível linguístico, a gente vai trabalhar na interface aí do fonema, né? O fonema é o som das palavras. Então, quando a gente fala, fala, eu tenho um f, um a, e novamente um a. Então, eu tenho 3 fonemas diferentes, um fonema a que se repete. A gente tem uma ideia do que são esses fonemas. Quando a gente vai para a escrita, essa mesma unidade passa a ser chamada grafema. Então, daqui para frente, esqueçam o código gráfico, eu vou estar falando sempre de código oral, tá? A gente está lá no nível oral, a gente está lá nos fonemas. O fonema é um som
E esse som, ele é combinado com outros. E a menor parte da palavra que guarda um significado se chama morfema. É muito legal quando a gente vê, porque, por exemplo, vou dar um exemplo do fonema, quando a gente está lá vendo o Cebolinha, que fala errado, lembram do Cebolinha, da Turma da Mônica? Né? Então, ele vai falar caro e ele fala calo. Ele está trocando um fonema por outro. Então, é lá na fala que está a dificuldade, né? A diferença do Cebolinha. Quando nós encontramos algumas crianças que em determinado momento do desenvolvimento falam a criança quer que a gente levanta e pede para a gente dessentar, né? São palavras que não existem em língua portuguesa, né? Seria eu dei de presente, não eu de presente. Nós estamos no nível do morfema, né? Então, quando a gente tem lá uma casa, a gente tem um radical, CAS, e a gente vai combinando outros elementos. Então, a gente fala casinha, casarão, casebre. Nós vamos trocando os morfemas que vão dando outros sentidos a essa palavra. No verbo, o que a gente faz? Quando eu falo, o radical está FAL e o O do eu falo, ele marca. Vocês lembram lá? Vocês gostavam de gramática, de língua portuguesa? Que, quando a gente faz a conjugação, eu falo, que marca eu tenho? Tenho pessoa, que mais? Ih, Lígia, tá fechado. Não estou conseguindo fazer a leitura labial. Tempo, né? Pessoa, Pessoa, o tempo. Modo e voz. Lembram disso? Então, esse O do eu falo diz que quem fala é a primeira pessoa do singular, é eu, tanto que eu não preciso em português falar eu falo, basta eu dizer falo. E a gente sabe que é a primeira pessoa que está falando. No tempo presente, no modo indicativo e na voz ativa. Né? A gente tem voz passiva, lembra? Eu fui falada. Tudo isso, quem me dá a marca é a letra O. Não é impressionante isso? Que não é o O que a gente vai falar o carro, nem o O que vem antes de o carro, né? Nem o final de carro, o O do final do carro. Isso vai mostrando para a gente como a língua é rica e como não é fácil, né, se apropriar dessa língua, porque ora o O diz muita informação, né? Ora o O dá só masculino. O carro, eu sei que carro é masculino, por isso eu ponho o, ponho um, né? Vou combinar de acordo, porque ele me dá informação de gênero. Então, essa informação é muito interessante para a gente ver que um único som, um único morfema pode me dar muitas informações e que a criança está fazendo isso o tempo todo. Nós vamos ver, em termos de pesquisa, como ela faz isso no primeiro ano de vida. Mas, para entender, a gente tem que pensar nessa complexidade do que é falar uma língua, do que é falar uma palavra de uma língua, né? Só para ter ideia, então, nos níveis a gente tem fonético-fonológico, nível morfológico, nível sintático, nível semântico, onde entra o vocabulário, e o nível posterior ao Benveniste, que foi acrescentado pela escola americana, por Grice, Austin e Searle, o pragmático, que é o uso que eu faço de tudo isso. Não é para saber, eu só estou querendo dar um parâmetro. Nossa, como tem coisa sobre a língua, né, para eu poder entender. Eu tenho voltando lá no meu currículo, eu tenho uma primeira formação, uma graduação na USP em linguística, porque eu me interessei pela linguagem, falei, bom, se a linguística é essa área do conhecimento, eu preciso lá, né, ver como eu vou ter conhecimento suficiente para usar essa ferramenta na clínica. Né? Então, é diferente, depois eu fiz o mestrado na linguística, mas para mim é muito diferente a gente se dedicar durante 4 anos a estudar linguística. É uma opção no vestibular, né? Poucos jovens escolhem, na verdade, geralmente a segunda graduação, né? No meu caso foi a segunda graduação também, porque você já vem
de alguma experiência que te traz até a linguística. E você escolhe, ao invés de fazer inglês, francês, espanhol, você escolhe fazer linguística. E aí você vai continuar 4 anos estudando estes níveis de linguagem. Então, para a gente ter uma ideia dessa complexidade, aqui em Paris eu tenho a oportunidade de dar aula de linguística, pensando na clínica, porque é claro que a linguística é muito ampla, né? Nós temos que ser capazes de escolher quais são os conhecimentos da linguística que, né, nos favorecem na clínica. Então, aqui na Universidade de Paris, na Escola de Doutorado, eu tenho a oportunidade de dar aula de linguística para a clínica, para os doutorandos aqui de Paris 7, né? Porque os professores de Paris 7, em determinado momento, viram a importância, né, para o psicanalista de ter conhecimentos na linguística. Né? Então, por isso que eu estou trazendo um pouco esse apanhado para vocês. Voltando lá, então, isso é para falar de que lugar eu falo, né? Então, voltando lá nesse percurso, então, depois da linguística, eu fui parar na semiótica. A semiótica é outra área do conhecimento. Não existe graduação em semiótica, apenas programas de pós-graduação em comunicação e semiótica. A semiótica, ela foi criada pelo Pizzi, acho que é o único autor americano ao qual eu me dedico, né? Deixa eu escrever aqui, Charles Sanders Peirce, que foi um filósofo, matemático, contemporâneo do Freud. Para a gente pensar um pouco, então, lá na virada de 1900, nós temos, de forma contemporânea, o Freud, o Saussure e o Pizzi. Para a gente imaginar um pouco o contexto histórico. E o Pizzi vai se dedicar a criar toda uma teoria que, para mim, favorece muito entender a clínica, na qual ele nos dá ferramentas para ver o que ocorre com a linguagem quando não se trata de língua. Então, quando a gente fala uma língua, vamos pegar a língua portuguesa brasileira, a linguística dá conta. Mas a hora que eu mexo a mão, mexo o cabelo, não é a linguística que vai dar conta. E é isso que a gente tem na clínica o tempo todo. Não apenas na clínica do bebê, na clínica do adulto também. Às vezes a gente não valoriza, mas é a camiseta que o nosso analisante vem, né? A forma que ele abre a porta, tudo isso fala dele. A forma que a gente se apresenta no mundo fala de nós. E tudo isso eu posso estudar e analisar via semiótica. Então, no meu doutorado, eu me interessei, né, pela teoria do Pizzi, estudo até hoje, tenho publicado sobre a teoria do Pizzi, a semiótica, pensando na clínica, não sou a única, né? Pierre de Lyon, professor psicanalista aqui em Lyon, também se dedicou, fez um livro que se chama Semiótica, o Bebê e o Autista, porque a clínica do bebê e a clínica do autista, que não usa uma língua, são clínicas onde a gente realmente aproveita bastante os conhecimentos da semiótica. Porque é na hora que a língua não está presente que a gente precisa entender a linguagem que está ali. Tudo bem até aí? Vocês podem me interromper. Em paralelo a isso, eu fui fazendo a minha formação de analista, mas geralmente nós sabemos que as nossas atividades na psicanálise são noturnas, né? São de finais de semana, são fora do horário normal de trabalho, o que me permitiu sempre ter uma vida dupla, né? E me manter na universidade e na pesquisa. Então, em final do século XX, eu vim para Paris, em 1995, eu vim para Paris e fiz meu primeiro estágio em pesquisa no laboratório do professor Jacques Meller. Então, aqui é importante a gente fazer uma diferença entre o que é pesquisa e o que é clínica. Vocês conseguem lembrar, em termos de literatura, o que vocês estudaram há muito tempo, o que estão se dedicando agora, dão aula agora? Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, quais são os autores que vocês lembram? Quem dá mais? Abre o microfone, escreve ali. A gente fala desenvolvimento infantil, que primeiro vem na cabeça. Piaget imbatível, né? Brazelton. Quem mais?
Vygotsky. É um trio, né? Geralmente a gente Valon, lembra do Eric Vygotsky, Johnson. Valon, Piaget, a Berasturi, Vygotsky a Rita. e Valon, né? Valon. Geralmente é isso. Não tinha ouvido, Arlene? A Arminda Berasturi, eu lembro que a gente trabalhava. A Arminda. Que já faz também uma transmissão do que foi feito em termos de pesquisa, porque ela vai Sim. transmitir as pesquisas, né? Porque o Piaget e o Vygotsky trabalharam pesquisa, eles não fizeram clínica. Qual é a diferença? Eles tinham interesse em saber o que faz a criança, o que faz o bebê, como é que ela desenvolve a inteligência, como é que ela adquire o código linguístico. Então, eles tinham questões que não são de clínica. São questões, na média, para todas as crianças, como isso se passa. O meu espanto é que, geralmente, nós não temos acesso ao que ocorreu depois do Piaget e do Vygotsky. Onde está depois do Piaget e do Vygotsky? O que aconteceu? Em termos de desenvolvimento, em termos de pesquisa, né? Em termos de clínica. A clínica a gente continua, nós vamos chegar até os autores atuais, que são mais conhecidos, são mais acessíveis. Mas e na pesquisa? Então, o meu livro Saberes é justamente a tentativa de fazer a ponte entre o que hoje se produz sobre o bebê, sobre os saberes do bebê, e trazer essa informação para quem faz clínica, ou para quem está na educação com o bebê, a saúde e a educação, né? Para a gente imaginar um pouco, alguns autores que foram alunos do Piaget. Então, eu coloquei aqui o Jacques Meller, escrevi aqui no chat para vocês. O Meller, por sua vez, foi quem criou o laboratório de ciências cognitivas e psicolinguística aqui em Paris, no qual eu me formei enquanto pesquisadora, onde eu defendi o meu doutorado em 2005. E ele, então, Jacques Meller, formou outros pesquisadores. Então, para vocês terem alguns nomes na cabeça, a gente tem Emmanuel Dupuy, nós temos Stanislas Dehaene, a esposa de Stanislas Dehaene, Ghislaine Dehaene, Anne Christophe. Então, se a gente fizer uma árvore genealógica, a gente tem o Piaget, e o Piaget teve um aluno muito próximo, que ele gostava muito, que é o Jacques Meller, que se interessou muito pelas questões linguísticas. Cada um tem um foco de interesse, então, o que chamava a atenção, qual era o objeto de trabalho do Jacques Meller, eram as questões linguísticas e, consequentemente, dos seus alunos, que hoje já são professores eméritos. Então, aqui a gente tem o Dupuy, o Dehaene, a Anne Christophe, e eu estou aqui nessa linhagem, né? Então, também fui formada pelo Jacques Meller. Outro aluno que tinha outro interesse, que é muito interessante, que tinha questões sobre a intencionalidade do bebê, é o professor Colin Trevartan. Então, o Trevartan também foi aluno do Piaget. Colin, ele corrigiu aqui, peraí. Colin Trevartan. Ainda vivo, o Jacques Meller nos deixou faz 2 anos. O Colin Trevartan completou 90 anos esse ano, está bem na Escócia, temos trabalhado juntos, fui trabalhar com ele. A última viagem pré-pandemia foi à Escócia para trabalhar com o Trevartan e continuamos trabalhando à distância agora. E o Trevartan, então, foi aluno do Piaget e começou a estudar a questão da intencionalidade desde a década de 70. A gente faz 50 anos. Nesses 50 anos, Ana Paula Souza e Ana Paula Ramos, depois você me fala um oi, Ana, não estou te vendo. O Erickson vai trabalhar não necessariamente nessa perspectiva de fazer uma pesquisa, né? As hipóteses dele, não, olha só, Ana Paula Souza, prazer. Eu conheço, trabalho muito com Ana Paula Ramos de Souza, professora da Federal de Santa Maria, que também será um prazer encontrar a Ana Paula aqui. Como hoje, via Zoom, a gente está em Vitória, mas está no mundo todo, né, Cecília? A gente nunca sabe.
Tá? Não, a metodologia do Erickson não é a mesma desses pesquisadores. Então, é outra linhagem, porque ele está muito mais interessado na clínica, no patológico. Aqui a gente está vendo só pesquisadores que não estão pensando em patologia, assim como o Piaget. Piaget não falava do patológico, ele falava do que é esperado. Então, o Meller vai falar do esperado do ponto de vista da linguagem, e o Trevartan vai falar do esperado do ponto de vista da intencionalidade. O Trevartan, por sua vez, formou outras pessoas, como, por exemplo, a Maya Gracier, hoje uma amiga, colaboradora, trabalhamos juntas aqui em Paris, ela tem um Baby Lab no laboratório de Nanterre. Emese Nagy, outra pesquisadora que é professora na Escócia, que também foi formada pelo Trevartan, para a gente ter uma ideia, e outros. Só estou citando alguns nomes, escrevendo no chat, porque são nomes que vocês têm que sair daqui e, segunda-feira, se não no final de semana, começar a ir atrás, falar assim, o que eles produziram? Porque tudo isso aconteceu depois do Piaget. Não é possível que a gente aceite ficar parado no Piaget. Piaget é pioneiro. Ele coloca lá uma base e nós temos que continuar, não só além do que aconteceu depois, mas produzindo, que é o que eu tenho feito na clínica, né, e nos laboratórios de pesquisa. Outra pesquisadora que eu gostaria de citar aqui é Marie-Claire Busnella. Marie-Claire Busnella nasceu em 1924, não me digam a idade dela, por favor, eu não quero saber. Ela está viva, atuante, nós estamos finalizando o livro dela, trabalho com ela amanhã para pôr ponto final no livro, para a gente poder lançar. E a Busnell, então, desde a década de 70, trabalhou sobre a sensorialidade do feto. Então, todos vocês devem saber que o bebê escuta já desde a 26ª semana de gestação. Acontece que ninguém conta quem descobriu isso, né? Então, a gente, não, por vezes, não tem o hábito de dar nome aos pesquisadores. Então, a Marie-Claire Busnell foi a responsável da equipe que descobriu que o bebê era capaz de escutar desde a 26ª semana intraútero. Ela está viva, atuante, uma pessoa maravilhosa, né? E que formou outros. Então, ela, por sua vez, formou Caroline Grenier, Anna Adum. Então, tem uma série. Isso para dar ideia para a gente de tudo que aconteceu depois do Piaget. E eu não sei fazer essa linha depois do Vygotsky, porque daí a gente tem toda a escola russa, né? Seria necessário ler em russo, que eu não sou capaz, né? Mas imagine, eu não tenho por que pensar que se Piaget formou tanta gente que, por sua vez, continuou formando, Vygotsky fez o mesmo. Com certeza, continua se tendo, pós-Vygotsky, vários pesquisadores, né, na antiga Rússia, que a gente nem tem acesso no Brasil. Dá para ter uma ideia do quanto a gente tem que ir atrás? Uhum. Que a gente só está 50 anos, assim, atrasado mais ou menos. Né? Porque se a gente acompanhou até onde Piaget foi, e todos esses continuaram 26 semanas de gestação, de idade gestacional, tá? O bebê é capaz de ouvir. Então, a gente precisa... E a sensorialidade fetal não é só audição. Então, há pesquisas em relação ao olfato, ao paladar, ao aspecto motor, né? A intencionalidade intraútero. Imaginem que uma pesquisadora italiana, Alessandra Pioncelli, fez um trabalho formidável acompanhando exames de ultrassonografia de bebês, com vários resultados, mas vou destacar um resultado aqui para criar um problema na nossa cabeça. Ela observou que intraútero, em situações de ultrassom, o bebê movimenta membro superior com velocidades diferentes quando ele vai até a boca ou quando ele vai no olho. Se o bebê é capaz de controlar, porque dentro da água é mais fácil para ele controlar, está no meio aquoso. Então, a gente vê o bebê recém-nascido, depois tão imaturo. Ele deve estar se perguntando o que aconteceu comigo.
Porque um dia antes, no meio aquoso, ele fazia acontecer, ele levava a mão na boca, ele chupava o polegar. De repente, tem um evento, que a gente chama de parto, vai saber como é que o bebê nomearia isso. Ele muda de espaço, muda a forma de respirar, muda o seu entorno e ele não consegue mais nem levar a mão na boca. Por quê? Porque agora ele está submetido à força da gravidade, que nos puxa para o centro da Terra. E ele não tem ainda força muscular, né? Quantas vezes a gente vê o bebê no bercinho, com os bracinhos assim, no colchão? E ele não tem força muscular para agir contra a força da gravidade e trazer os membros superiores para a linha média. A gente não consegue nem imaginar o que é isso. De você fazer esse movimento ontem e hoje você não faz mais. Você perdeu essa habilidade. Mas, voltemos para o intraútero. O intraútero, ele controlava, ele trazia o polegar à boca, por exemplo, ele pode sugar o polegar, mas o que é muito interessante, um dos dados muito interessantes da Pioncelli, é que esse movimento que o bebê faz não tem a mesma velocidade dependendo de onde ele quer chegar. Se ele se movimenta e vem até a boca e faz isso numa velocidade, se ele faz com outra velocidade para até o olho, o que isso mostra para a gente? Que tem intencionalidade. Que ele já planejou onde ele vai chegar, ele sabe como fazer para chegar. Ele controla, inclusive, a velocidade para fazer isso. Percebem que depois fica muito difícil, com esse tipo de conhecimento, a gente olhar um bebê recém-nascido e dizer que o sorriso dele é reflexo? Sabe aquele sorriso aos anjos? Então, vai ficando difícil. Fala, Paula. Você pensou em falar aí? Não, a água ela é um excepcional meio de desenvolvimento motor. A água. Assim, eu sou apaixonada por esporte e dentro da água, desde pequeno, desde que eu me conheço. Quando eu saio da minha mãe, já começa a nadar e a querer ficar dentro d'água. E até hoje isso, quer dizer, então, e isso daí é impressionante a gente ter isso que você falou, né, do reflexo, tá relacionado a gente achar que é reflexo. Né? Não A gente não entende o que é. E nós, quando não entendemos, dizemos, né, tendemos a desconsiderar. Quando a gente não entende, uma coisa que a gente faz, a gente deixa de lado. Se a gente não entende como isso é possível, a gente fala, não, não. Outro dia, num encontro desse, tinha uma pediatra que falava assim, o bebê não pode fazer isso. Porque eu mostrei uma cena, todos aqui já viram o reflexo de marcha, certo? Você vai pegar o bebê, vai sustentar o corpo dele, porque na verdade ele não conseguiria manter o peso, mas desde que você mantenha o peso, oferece ele uma superfície sólida, o pezinho está ali e ele troca o passo. E nós aprendemos a chamar isso de reflexo de marcha. Ok, eu também aprendi assim. Acontece que existe um laboratório em Paris que trabalha com movimento e visão. Eles não trabalham especificamente com o bebê. Eles têm um laboratório para ver porque as pessoas passam mal em viagem, sabe? Eu não posso ler no ônibus porque tem o fluxo visual que vem e o meu corpo está andar de costas no trem. Sabe quem passa mal em barco? Bom, eles estudam isso. Imaginando que você teria um desencontro entre a informação de um deslocamento do seu corpo e a informação de fluxo visual que chega. É esse desencontro que te faz ter mal-estar. Mas eles pensaram, fazer uma pesquisa então com bebês em relação a essa marcha reflexa. Com a seguinte hipótese, se é reflexo, não importa o que eu mudar de fluxo visual, o bebê vai continuar fazendo a troca de passos, se der superfície sólida e tal, certo? Certo. Então, nesta superfície sólida, eles projetaram feixes de luz, 3 categorias. Um feixe de luz que vem na sua direção, né, como se fosse uma escada, degraus que vem na sua direção.
um feixe de luz que vai na direção contrária e um feixe de luz que gira, como se fosse uma pizza, um carrossel, e gira. E colocaram os bebês de 15 dias nessas 3 situações. Para o nosso espanto, quando o fluxo visual vem, o bebê troca o passo para frente. Quando o fluxo visual vai, o bebê troca o passo para trás. Se ele troca o passo para trás, o que ele fez? Ele interpretou o meio onde ele está. Ele interpretou esse fluxo visual. E ele adequou o planejamento do seu movimento de acordo com o fluxo. A gente vai continuar chamando de reflexo. E, para finalizar, quando vira naquele gráfico, né, igual o gráfico pizza, que gira assim, o bebê não troca o passo. Que eu também não trocaria, porque eu não sei andar no negócio redondo. Então, nós vamos tendo, via pesquisa, quem fez essa pesquisa é uma das pesquisadoras, Marianne Barbu-Roth, R-O-T-H. Boa questão, Ludmila, vou chegar aí na sua questão adulta. Não tinha visto, vi agora. Então, esse tipo de pesquisa vai nos causando problemas, o que eu acho ótimo, né? Que são os problemas que nos fazem avançar, né? Então, se o bebê é capaz de mudar o seu planejamento motor, 15 dias, né? Não esqueçam, do bebê de 15 dias. Ele muda o seu planejamento motor de acordo com a informação visual que ele tem, esse bebê está interpretando o mundo. Ele interpreta, programa como ele vai agir nesse mundo. Se ele interpreta o mundo, vocês acham que ele pode interpretar a forma que a gente lida com ele? Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. E isso, para alguns de nós, é assustador. Tem uma pesquisa sobre o aspecto moral. Eles propuseram para bebês de 9 meses de idade uma cena, se chama cena, como se fosse um teatro de fantoche, em que tem 2 personagens. Tem um personagem que quer pegar um objeto dentro de uma caixa e um segundo personagem que atrapalha. Na outra cena, um personagem quer pegar o objeto de uma caixa e o outro personagem ajuda. Depois de assistir as 2 cenas, trazem os 2 personagens de marionete para a criança. E a criança escolhe aquela que ajudou. Aos 8 meses. Ela foi capaz de ver, aos 8 meses de idade, quem colabora e quem atrapalha. Aí a gente pensa, né, em todas aquelas situações, né, familiares, assim, não, a gente briga na frente dele, mas é bebê, ele não entende. Parece que entende. Parece que porque o bebê não se comunica conosco usando a língua, lembra o conceito de língua? Ele não fala palavras. Nós desconsideramos tudo que ele fala, mas ele fala. Ele fala com o corpo, ele fala com o olhar, cabe a nós, adultos, conseguirmos ler o que ele está falando. Para mim, essa é uma grande virada, e que é um efeito na clínica. Se eu tenho lá já conhecimentos, né? Se eu me disponho a estudar o que foi produzido sobre qualquer crianças que estão se desenvolvendo bem, que não têm queixas, que não têm patologias, né? Essas crianças que participaram de pesquisas e que esses pesquisadores todos aí dessa linhagem pós-Piaget investigaram, quanto mais eu tiver acesso do que esses bebês sabem, o meu olhar para eles na clínica muda totalmente. Eu não vou olhar da mesma forma. Se eu sei que ele é capaz de organizar o seu aspecto motor, se o meio permite. Quer dizer, na verdade, é o ar, é o meio aéreo com a força da gravidade que está atrapalhando. Que o bebê era capaz dentro do útero no meio aquoso. E isso vai nos mostrando como a gente tem uma ideia equivocada de que ele vai aprendendo.
essa questão da organização motora mostra para a gente que não. Ele já era capaz de fazer algo intraútero que, no meio aéreo, ele perde e vai ter que reconquistar de novo. O mesmo ocorre do ponto de vista linguístico. Imaginem que cada um de nós poderíamos ter nascido em qualquer lugar do planeta. Pode variar de Pindamonhangaba a Xangai. Qualquer lugar do planeta. Então, nós nascemos com a possibilidade de aprender qualquer língua, porque eu não sei onde eu vou nascer. Então, eu venho com condições de me apropriar de qualquer língua. Só que eu chego no lugar e as pessoas vão usando sempre a mesma língua, com os mesmos sons. Eu que era capaz, bebezinha, de discriminar qualquer som de qualquer língua, porque isso podia ser necessário para mim, vou, com o passar dos meses, perdendo essa habilidade. Essa ideia não é nova, essa ideia já era da década de 70, tem 50 anos, pelo Jacobson, linguista russo, né, que depois foi também muito próximo do Lacan. Então, essa ideia nos mostra, de novo, que o bebê era mais capaz e que ele precisou perder habilidades para poder se preocupar só com uma língua. Érica, a gente pode perguntar? Claro! Seria possível você falar um pouco, né, desse conhecimento todo produzido, né, nas pesquisas? Qual é a diferença, né, desse conhecimento, disso que se extrai daí, dessas experiências? No campo da comportamentalista, e para a psicanálise? Não sei, porque eu não sou comportamentalista, não posso responder pelo outro. O que a sua questão me faz pensar é que o conhecimento existe. A gente tem que ir atrás dele, ele não é tão acessível assim, quase tudo publicado em inglês, etc., mas ele existe. Nós temos que fazer esse esforço, né, de nos apropriarmos dele. E aí, na hora que eu tenho um conhecimento desse, né, por exemplo, se eu sei que o bebê é capaz de interpretar o mundo, eu não sei o que um comportamentalista vai fazer essa informação. Eu, enquanto psicanalista, vou fazer muito. Por quê? Porque se eu encontro um bebê, para sair da questão do autismo, que não é o tema de hoje, né, Cecília? Então, se eu encontro um bebê, por exemplo, que tem uma alteração visual, tá? Ele tem uma baixa visão, ele não enxerga como os outros. Isso pode fazer com que ele não enxergue sua mãe, certo? Não olhe para sua mãe, portanto. Essa mãe que não é olhada por esse bebê, ela vai ficar desconcertada, porque qualquer um de nós vai pegar um bebê no colo e vai esperar que ele queira colo, que ele nos olhe. A gente tem uma expectativa do que faz um bebê. Frente a um bebê que não faz aquilo que eu espero, eu me desorganizo. E aí a questão da interpretação, porque o que vai fazer esse bebê que me vê desorganizada? Ele interpreta que eu não estou satisfeito com o que ele está fazendo. Aí o desencontro. Então, na clínica é muito diferente se eu parto do pressuposto que este bebê é capaz de interpretar o mundo e de interpretar o seu cuidador. Mesmo que a gente tenha comentários sobre isso desde sempre. Todos vocês já ouviram dizer, né, desde muito cedo, assim, nossa, mas olha só como ele faz mais manha com a mãe do que com a avó. Ele não faz igual com a mãe e com o pai. Este bebê, que todos nós já vimos comentários, que faz diferente de acordo com o cuidador, no que ele está se baseando para agir de forma diferente com cada cuidador? Na interpretação que ele tem de cada cuidador. Então, nós saímos daquele bebê, para nós na psicanálise, daquele bebê que foi descrito na psicanálise como passivo, né? Que ia vir a ser sujeito um dia. Érica. Agora nós estamos vendo que não, que ele é muito mais interpretativo deste mundo à sua volta do que a gente pensava. Diz, Érica,
Não, é o seguinte, eu me lembrei, você falando sobre isso, que o Lacan, no Seminário 5, quando ele vai falar sobre a anorexia, ele diz que o bebê, ele pode apresentar a anorexia numa primeira mamada. No primeiro contato que ele tem com o seio materno, ele pode ler, né, ou não me lembro exatamente como é que ele fala, mas assim, de que ele faz uma leitura de que há falta nesse outro materno, né? E aí há uma dificuldade nesse afeto, né? De ele ler esse afeto no outro materno. E aí, então, ele já começa, numa primeira mamada, ele fecha a boca, como na tentativa do comer nada para introduzir neste outro a angústia, justamente a falta. Isso Então, ele fala no aí a gente seminário. vai até 5, Ele vai né? no seminário 5, Eu não sei se está provado cientificamente uma publicação que diz que acontece assim. Uhum. Porque muitas vezes o que ocorre na psicanálise são especulações. Né? Então, a gente tem uma pequena informação e desdobra conforme convém para a teoria psicanalítica. Né? Eu acho que o que eu tenho feito é justamente provar, né? Conseguir ter elementos de pesquisa, e aí a gente entra no terceiro tema, porque eu estava falando, bom, existe a pesquisa sobre desenvolvimento e existe a clínica, que são diferentes. Mas também é possível fazer o quê? Pesquisa sobre a clínica, que é um terceiro ponto. Eu posso pesquisar sobre a clínica e não fazer especulações. Né? Então, é possível sim que um bebê já recuse ser amamentado desde o primeiro dia. Por quê? Porque o primeiro dia nem é primeiro dia. Ele já tem uma história intraútero, ele já está ouvindo, ele já está dentro dessa mãe, os dois já estão em diálogo. O ritmo que essa mãe anda, esse bebê reconhece. Então, isso que eu pensei, nessa coisa de que ele já consegue já interpretar bem precocemente, né? Muito precocemente, mas eu acho que ele interpreta qual é o estado do meu cuidador neste momento. Não a tal ponto de dizer, não, ela não tem afeto, a questão da falta, aí eu acho que extrapola ao que a gente pode já ter comprovado enquanto pesquisa. Uhum. Mas assim, talvez o que ele tenha uma suposição dele, né? Não sei. Especulação, exatamente. Exatamente. Darlene? Quando eu te perguntei, evidentemente não foi assim, inocentemente, né? No sentido de que, mesmo que a gente não atue, né, lá na área comportamentalista, mas a grande maioria aqui de nós somos psicólogos, então a gente passou por lá de alguma maneira. Eu sei. Mas, ok. Mas, de alguma maneira, a gente sabe da visada, né, do adestramento, da adaptação, do controle. Né? Então, uma coisa é a utilização desse conhecimento nessa visada, outra coisa é tudo que pode vir a sustentar uma hipótese importante, que pode ser uma elucubração, mas ela é algo de fundamental, que é de supor um sujeito já do lado do bebê. Então, a minha diferença, Darlene, é que eu não suponho o sujeito. Para mim, o sujeito está lá. Hoje, em 2021, sim. há um sujeito. Sim, há sujeito, né? Quer dizer, Porque a própria psicanálise, antes, e talvez algumas psicanálises ainda hoje, falam na suposição de um sujeito. Eu não. Eu falo que há um sujeito lá. Esse é um marco de diferença importante para mim nesse momento. Eu tenho trabalhado para aqueles que são psicanalistas, né? Eu não sei muito quem é o público, a Cecília me falou que é uma mistura, eu fico falando, mas sem saber muito exatamente, né? Conhecer exatamente o meu interlocutor. Mas para aqueles que são psicanalistas, eu tenho trabalhado numa perspectiva, né, de atualizar a metapsicologia. Outro dia eu fiz uma fala a convite do Mário Eduardo Pereira, professor da Unicamp, psicanalista, sobre a crítica que eu faço ao Estádio do Espelho, por exemplo. Porque o texto do Estádio do Espelho, que é fundador na psicanálise, ele foi todo feito baseado na etologia. Não havia naquela época, na construção do texto pelo Lacan,
os conhecimentos sobre bebê que nós temos hoje. Esses conhecimentos não existiam. Metodologicamente, não era possível saber o que hoje nós sabemos. O Piaget fez muito com muito pouco. A metodologia, os instrumentos metodológicos melhoraram muito. Então, hoje, os conhecimentos que nós temos são outros. E isso me permite reatualizar as ideias propostas no estágio de espelho com os conhecimentos atuais. E isso toca na metapsicologia. Érica, nesse ponto eu já ouvi você falando um pouco sobre isso. Isso era uma questão que eu gostaria que você pudesse falar. Que viradas você pode indicar a partir das pesquisas atuais, né, no estádio do espelho, nos conceitos que o Lacan propõe a respeito do estádio do espelho? Você tem algum texto? Eu estou lançando um livro, né? Um capítulo do meu livro. Aí tem que aguardar que está no forno, assim. Mas dá uma palhinha. Dá uma palhinha para claro. gente. Oi? Claro, eu estou pedindo justamente que ela possa Então, dizer dá uma alguma... palhinha para gente. Né? O bebê é ótimo. Olha o ato falho, Ludmila. O livro se chama... É o bebê. O livro se chama O Bebê e as Tramas da Linguagem. Esse é muito bom. Mas é um bebê mesmo. Fazer um livro é um bebê. Em um dos capítulos, eu trabalho essa discussão teórica. Eu acho que a gente pode, se a Cecília quiser me convidar, eu venho um dia para falar teoricamente dessa questão, porque ela é densa, né? Eu não sei se todo o nosso público aqui, né, é composto de psicanalistas que querem ir lá, né, realmente trabalhar com questões duras, mas para dar, assim, uma água na boca, né? Eu acho que é interessante a gente pensar que os conhecimentos que nós temos hoje não nos permitem mais pensar no corpo despedaçado, que é uma ideia, né, que está lá no texto, né, não unificado, porque ele só vai se transformar a partir do espelho, né, dessa experiência do espelho. Se eu acabei de contar para vocês que intraútero o bebê controla o movimento, a velocidade do seu membro superior até a boca, como esse corpo está despedaçado, se ele tem todo esse controle. Mas nós não sabíamos disso na época. O Lacan, assim como Piaget, foi pioneiro. Ele levantou hipóteses. Cabe a nós, psicanalistas atuais, testar essas hipóteses e avançar, continuar, né, evoluindo na psicanálise. Essa é a minha proposta. Então, eu não tenho mais como falar de um corpo despedaçado. Acho que isso é uma grande questão. Porque esse bebê já tem controle. Porque a gente olha e parece que não, porque a força da gravidade não permite que o bebê nos mostre. Como eu sei disso? Você põe o bebê no meio aquoso e ele mostra. Então, é ele que não tem uma noção do seu corpo. Mais ainda, nós só temos uma imagem do nosso corpo via visão? Como nós vamos fazer com todos os De forma cegos? nenhuma. Né? Não, Pensa nas olhar pessoas com deficiência grave visual, cegos, enfim. Então, quando eu falava no início da nossa conversa, né, que a linguagem ela é multimodal, nós não podemos nos prender apenas à audição, apenas à visão, nós vamos ter que pensar no tato, na propriocepção, no equilíbrio, no sistema vestibular, que a gente esquece. Então, essa propriocepção do meu corpo, ela é dada muito antes do que está previsto no texto do Estádio do Espelho, via o seu reflexo no espelho. Mas nós não sabemos disso antes. Então, o que eu acho interessante, esse é um exemplo ótimo para pensar como, né, que é bem o título, né, Cecília, que nós temos hoje. Como as pesquisas atuais vão ter efeitos na clínica. E aí a gente tem esse exemplo, não só na clínica, como na teoria psicanalítica. Isso implicaria, Érica, na questão do reconhecimento, né, que o estádio de espelho proposto por Lacan vai indicar uma possibilidade de reconhecimento, né, uma distinção entre eu e outro, rudimento dessa distinção. Também interferia nesse ponto de um reconhecimento? Você pensa que sim? Com certeza. E, portanto, esse eu e outro já é eu separado do outro há muito tempo. Não é lá a partir do momento do espelho.
Outra questão, vou continuar aqui mais uma aqui. A questão do inconsciente, né? Como é que você pensaria hoje, a partir dessas pesquisas, a questão do inconsciente? Né? Em que momento a gente pode pensar nisso? Eu vou te dizer assim, que a gente tem as nossas experiências como mãe, elas nos ensinam muito, né? Eu tenho uma lembrança muito clara quando meu filho nasceu, de olhos bem abertos e o olhar dele. Para mim, isso é uma coisa, quando você diz assim, eu não digo que é uma aposta de sujeitos, mas que há um sujeito. Eu penso assim, acho que a diferença talvez fosse assim, a aposta de que é de virar um sujeito ou de que há um sujeito, né? Essa que seria talvez a distinção. Então, assim, esse olhar vivo, instigante e convocante já estava ali na hora que nasce, né? Como é que ficaria a questão do inconsciente, né? Pensar a questão inconsciente, se todo esse universo da linguagem já está ali. Muito interessante, talvez, só para acrescentar essa questão, talvez pensar na distinção entre o sujeito da linguagem e o sujeito do inconsciente, né? Assim, o sujeito que está, né, já pré-existe, e a linguagem também pré-existindo, e esse sujeito já articulado pelo inconsciente. Só para completar a questão, né? Assim. Acho bem interessante. Agora, é interessante como a gente sempre pega do momento do nascimento. Né? Assim, no nascimento ele te olhou, por quê? Porque o olhar a gente não consegue ter antes. Né? Mas eu tive a oportunidade de fazer 2 projetos de pós-doutorado aqui com o professor David Cohen, que é um grande nome de referência na psiquiatria infantil aqui na França, e os 2 com a questão do manhês, né, que eu espero que a gente ainda possa falar um pouquinho, né, porque a gente fala do uso do manhês na clínica, é importante pensar, né, como é que a gente tem pesquisado o manhês. E outro projeto de pós-doc que eu fiz foi com gestantes, e foi muito interessante, porque nós queríamos investigar se a gestante que tem um diagnóstico preocupante, né? Então, o bebê apresenta um atraso de crescimento, né? Talvez um diagnóstico de síndrome de Down. Bom, a mãe recebe no ultrassom uma preocupação, tem lá um determinado diagnóstico. Então, nós pegamos um grupo de mães que estavam nessa situação e um grupo de mães que estava tudo correndo bem. E fizemos entrevistas com essas mães no 3º trimestre de gestação, no final da gestação. E lá, naquele momento, nós tínhamos, então, já que era um grupo controle, um grupo pesquisa, onde havia um episódio aí preocupante para a mãe. Neste período, nós fizemos várias escalas, então, escala de ansiedade, escala de depressão, a quantidade de eventos de vida conturbadores que tinham aparecido no decorrer da gestação, então, é uma bateria toda. A escala do professor Aminiati, da Itália, que é muito interessante para pensar em como a mãe projeta, né, como ela vai ser mãe, como vai ser o seu bebê, então, todo esse imaginário materno, e um questionário longo. Um dos dados que eu gosto mais, que nós publicamos e que eu gosto mais de destacar, é que o questionário era bem longo, levava 1 hora para fazer. Em determinado momento, tinha a seguinte pergunta: a senhora fala com o bebê? E a mãe respondia: falo, ok. Desde quando? E ela falava lá, desde o 4º mês, tá bom. Páginas depois, muito tempo depois, tinha lá: desde quando o bebê começou a mexer? E lá a mãe respondia o quê? Não o sei. mesmo de quando ela começou a falar. Né? Então, se era 4 meses que ela falava, 4 meses que ela sentiu o bebê mexer. O que isso nos mostra? Que o bebê já está ali de forma ativa. Que a mãe fala com o bebê porque o bebê aparece. O bebê se mexe, porque ele se mexe, ele está ali presente para ela como um sujeito diferente dela, que faz outras coisas, e ela, então, se dirige a ele. Olha que interessante. Porque não é a mãe fala, né? Nós temos muito ainda essa ideia de que é o cuidador que vem moldar o bebê. E nós estamos descobrindo cada vez mais toda essa posição ativa do bebê que vem convocar o cuidador.
Então, essa coincidência temporal de quando a mãe diz que percebe que o bebê mexe, quando ela começa a falar com ele, já mostra, né, que há algo do bebê. E o mesmo vai ocorrer com o manhês, né? Então, acho que vocês já devem ter visto, eu publiquei muito sobre manhês, fiz muitas pesquisas, publiquei junto com o grupo de PISA, junto com a Marika de Masnick, e um dos meus projetos de pós-doutorado foi sobre esse tema, do ponto de vista pesquisa, para a gente fazer a ponte com a clínica. Então, o manhês é essa forma mais melodiosa que nós falamos quando estamos na frente de um bebê, espontaneamente. Não é para ninguém, né, dar curso de como fazer manhês. Né, a hora que a gente vai lá e fala para a mãe, olha, mãe, tem que falar com o bebê assim, perdemos a chance que ela fizesse espontaneamente. Perdemos. Né? Como você querer ganhar um buquê de rosas no Dia dos Namorados. Né? E daí você pega e fala que você quer ganhar um buquê de rosas. Daí você ganha um buquê de rosas. Ele tem valor? Zero. Porque você queria que o outro pensasse e te trouxesse um buquê de rosas. Ele trazer, porque você pediu, não vale, não tem esse valor. Então, pensem nisso. Nem na educação, nem na saúde, de forma alguma, digam para uma mãe que é importante fazer manhês. Nós vamos perder de cara a oportunidade que ela faça espontaneamente para o seu bebê. Algo que interessa muito ao bebê. Então, o manhês é essa forma de falar. Frente a um bebê, vocês vão lembrar, quem tem cachorro em casa também fala desse jeito com o cachorro. Então, é uma forma que tem uma prosódia diferente, tem um outro colorido, né? Tem uma outra dinâmica nessa fala e ela encanta o outro. Ela atrai a atenção da criança. Né? Essa criança se sente atraída, se vocês lembram, o segundo livro da Marika de Masnick em português se chama Voz da Sereia, né? Que é essa ideia de que você se sente fisgado por esse som. E nós, inclusive, pesquisamos na amostra de filmes familiares que existe na Universidade de Pisa, né? Então, a Universidade de Pisa tem um centro de diagnóstico para autismo, para crianças grandes, tá? Até hoje não chegam bebês em Pisa, esse centro de diagnóstico é coordenado pelo professor Filippo Muratori e Sandra Maestro, coloquei os nomes ali, e na década de 90 eles tiveram uma ideia genial, que foi perguntar para as famílias que traziam as crianças grandes para diagnóstico, se por acaso eles tinham filme desses bebês, quando pequenos, né? Filmes caseiros. E tem uma questão cultural italiana, que eu fico à vontade para falar, né? Parlato, então, minha experiência familiar me permite, né? A gente sabe que a família italiana é bem possessiva, né? Ela quer que todo mundo fique grudado, fique pertinho, né? Que os filhos casem e morem no mesmo quintal, né? E que os netos estejam ali presentes todos os dias, ou pelo menos no almoço de domingo. E na década de 90, os jovens começaram a sair dos seus vilarejos, a ir para as grandes cidades, encontrarem os seus parceiros, ter bebês e ficarem distantes das famílias. E começou a ser muito frequente os avós darem de presente de nascimento uma filmadora. Como quem não quer nada, mãe italiana, se ela te dá a filmadora, só imagina um presente, né? O que você pode fazer com isso? Filmar, né? Porque você já está se sentindo culpada que você não está próxima, né? Seu bebê não está próximo da sua mãe, né? Ela te dá uma filmadora de presente, o que você vai fazer? Filmar. Então, o banco de dados de PISA é o maior banco de dados que existe no mundo, com essas características. Filmes de bebês que depois tiveram diagnóstico de autismo e que foram filmados para guardar de memória, para mandar para os avós. Então, quando ninguém pensava ainda que aqueles bebês teriam alguma dificuldade. Assistindo esses vídeos, nós podemos perceber que tem momentos raros, não frequentes, que esses bebês respondem. Quando esses bebês respondem, esses momentos raros, o que aconteceu imediatamente antes? Alguém falou em manhês com eles.
Aí nós sabemos que o manhês encanta esses bebês. Então, são bebês difíceis, que não olham sempre, que não estão sempre disponíveis, mas quando eles escutam manhês, por vezes, não é 100% das vezes, mas por vezes, eles olham. Porém, sempre que eles olham, tinham antes ou manhês ou uma música. Baseado nisso, então, nós podemos investigar a frequência, né, do manhês, e como as análises que eu fazia na época, isso é virada aí de 2000, eram muito trabalhosas, elas demandavam muito tempo, então nós fizemos uma parceria com o Instituto de Engenharia, o ISIR, Instituto de Sistemas Inteligentes e Robótica, para criar um software para fazer uma análise automática do manhês. E no meu outro projeto de pós-doc, então, nós trabalhamos com vídeos de bebês e seus cuidadores de 5 línguas diferentes. Então, o português brasileiro, com a amostra que eu levei do Brasil, o italiano, com a amostra do Filippo Muratori, a amostra francesa, que a gente desenvolveu isso aqui na França, mais inglês e mais o hebreu, porque a gente fez uma parceria com a Universidade de Tel Aviv. E hoje, então, já existe um software criado pelo grupo do professor Mohamed Chetouani, que é capaz de identificar de forma automática o manhês nessas 5 línguas. Isso nos permitiu analisar também lá nas gestantes. Lembra que eu estava falando das gestantes agora há pouco? Então, nós registrávamos as mães falando com os seus bebês intraútero e podíamos analisar a característica da prosódia dessa fala para dizer se era manhês ou se não era manhês. Como a gente pode usar isso na clínica? Inclusive com crianças maiores. É muito interessante, né? A Ariana estava aqui na tela agora há pouco, ela trabalhou, ela fez uma parte do pós-doc dela aqui em Paris e trabalhou com crianças autistas maiores, né, Ariana? E funciona, né? A hora que você usa essa prosódia do manhês, muitas crianças se interessam. Então, é um outro exemplo de como você pode aproveitar algo que foi um resultado de pesquisa clínica e transpor para a clínica. O resultado de pesquisa teórica a partir da análise de vídeos e transpor para a clínica. Mas com esse cuidado, é um recurso a mais para o analista. Mas não é algo que é para a gente fazer grupo de mães e ficar falando que é para usar manhês. Por favor, não. A gente tem falado cada vez menos do manhês, porque eu tenho muito receio de que as pessoas tomem como uma ferramenta que serve para todo mundo e que deveria ser ensinada aos pais, e não é. Senão a gente volta, né, Darlene, para essa questão de outras abordagens que vão dar a receita do bolo para todo mundo. Esse é o meu receio, não é da receita. Tem alguns outros dados que eu queria mostrar para vocês. Eu preparei aqui o meu PowerPoint, eu não saí do primeiro, vocês viram, né? Dá para contar um pouco de que lugar eu falo. Então, vocês viram que é uma mistura de conhecimentos que favorece o raciocínio psicanalítico. Um livro, e aqui, por exemplo, a gente tem um trabalho publicado, né, porque nessa área de pesquisa é importante que a gente fale do que está publicado, a gente tem que ir lá e mostrar, né, e principalmente a gente tem que publicar em inglês, não tem jeito, se quisermos ser escutados, né, no mundo atual, tem que ser em inglês. Então, aqui a gente tem um trabalho que foi desenvolvido pelo laboratório de pesquisa da Faculdade de Medicina da FMG, o Baby Lab, em Belo Horizonte, no qual nós fizemos uma pesquisa em relação a qual idade o bebê atende o chamado pelo nome. Então, na verdade, não era muito um tema que me instigava, mas eu fui convocada por um colega da psiquiatria que me trouxe um manual de pediatria, que vocês também podem ainda encontrar por aí, mesmo em 2020. E ainda está escrito nos manuais de pediatria que o bebê atende o chamado pelo nome aos 12 meses. Como isso é absurdo, ainda bem que vocês ficaram fazendo assim, né? Como é absurdo pensar que o bebê faça isso aos 12 meses, nós arregaçamos as mangas e fizemos uma pesquisa
muito bem controlada, com todas as variáveis controladas, para poder dizer em qual idade o bebê responderia. Testamos bebês de 9 meses, e é claro que eles atendem. Testamos com 6, é assim que se faz pesquisa com o bebê, né? A gente pega uma faixa etária e vai diminuindo. Então, testamos com 6, bons resultados, testamos com 4 e publicamos, então, que bebês de 4 meses atendem o chamado pelo nome. Problema, a gente quer baixar, porque vocês não acham que é com 4, acham? Quem teve bebê recentemente, eu sei que algumas têm criança pequena em casa, vocês acham que é com 4 antes? Ó, a Paula acha que é com 2. Problema, Paula. Não temos metodologia confiável para testar bebês de 2 meses. Nós temos para bebês de 15 dias e para bebês de 4 meses. 2 meses, o bebê não reage como um recém-nascido, a gente trabalha com sucção não nutritiva na pesquisa, e ele não tem ainda sustentação de pescoço como bebê de 4, porque a gente usa a busca da fonte sonora e o tempo de permanência do olhar aos 4 meses, que a gente não pode usar os 2. Então, nós publicamos, né? No colo da mãe, sim, ele tem a sustentação no colo da mãe. No colo do cuidador. Ele tem a sustentação. Então, mas a gente tem que controlar a variável, porque se ele estiver no colo e colado ao cuidador, a cuidadora pode dar uma jogadinha assim para ele responder, sabe? E aí compromete o resultado da pesquisa. Então, a gente testa o bebê no colo do seu cuidador, mas a gente toma esse cuidado, né, de evitar que a mãe favoreça uma resposta. Então, nenhum laboratório de pesquisa no mundo, nem os japoneses, nem os europeus, nem os americanos, acharam ainda uma forma de testar o bebê de 2 meses. Não faz mal. Nós já publicamos com 4, eu fico muito satisfeita, porque do ponto de vista clínico, o atender o chamado pelo nome, inclusive, está lá nos checklists de triagem de autismo. É um item. E ele constar ainda nos manuais de pediatria como acontecendo aos 12 meses é um grande problema. Érica, só um segundinho. Tem alguém com o microfone aberto e está comprometendo um pouco o som. Acho que é Ítala. Pode desligar, por favor? Ah, obrigada. Então, se é um item importante que favorece, inclusive, né, pensar aí... Não, sucção não nutritiva, bebê de 2 meses, ele já tem mais o que fazer, Ludmila, ele não se engana, ele está super atento, ele quer ver outras coisas. De 15 dias ele está mais assim, quietinho e funciona a sucção não nutritiva. Não dá. Pensando em método aqui que a gente podia fazer com 2 meses. Mas, não vi que era para mim, não, está respondido. Mas, se nós já publicamos que os bebês de 4 meses atendem ao chamado pelo nome, isso tem que fazer uma revolução. Todas vocês aqui, posso mandar um artigo para se distribuir para vocês, todas vocês são responsáveis agora a divulgar para as famílias, para os pediatras, para os colegas, que bebês de 4 meses, quando chamados, atendem. Por quê? Porque se você tiver com um bebê de 4, de 5, de 6 que não faz isso, você tem que ficar preocupado, você tem que pedir ajuda. Você não vai esperar mais até 12 meses, como está no manual de pediatria. Percebe o efeito na clínica? A gente vai conseguir ter acesso a esse bebê muito antes e não esperar até 12 meses. Como a gente não tem metodologia confiável para 2 meses, nós estamos agora, neste momento, fazendo o design de uma pesquisa para 15 dias. De vida do bebê. E comparando bebês brasileiros com bebês franceses. Por quê? Porque se a gente já escuta desde a 26ª semana de gestação, e o bebê brasileiro, ele não é chamado antes. Você já sabe o sexo, já dá um nome, já chama o bebê, não é? Ariana, você não falava lá, Bento, com o Bento dentro da barriga? É normal no Brasil, é esperado, né? Culturalmente, todo mundo faz isso. Na França, isso não se faz. Nenhum casal chama o bebê pelo nome antes dele nascer. Nem se fala qual é o nome do bebê. Eles só vão dizer para a família, na maternidade, o nome do bebê é esse. Então, eu tenho de bandeja 2 grupos
para comparar. Um grupo de mães brasileiras, que a gente vai fazer na UFMG, né? Então, um grupo de mães brasileiras que chamaram seus bebês durante a gestação, e nós vamos testar na primeira semana de vida para ver a reação do bebê. E um grupo de mães francesas que não chamou o bebê pelo nome durante a gestação, porque a cultura aqui é outra, e nós vamos ver qual é a reação desse bebê que já vai ter sido chamado durante uma semana pelo seu nome. Cenas do próximo capítulo. Não temos os resultados, mas eu acho super instigante querer saber o que vai dar. Será que os dois vão reagir? Porque se o bebê brasileiro atende pelo nome, já vai dizer, bom, mas já tinha todo um aprendizado, ele teve mais tempo de experiência, ele escutou por mais tempo e ele reage ao nome dele. Se o bebê francês faz isso, quer dizer que basta uma semana, ele já é capaz de fazer. E que ele aprende muito rápido. Se ele não faz, a gente vai dizer, bom, então realmente é necessário mais tempo, né? A pesquisa tem isso. A gente levanta uma hipótese e verifica. Tudo bem se a gente verifica a hipótese como verdadeira ou como falsa. O resultado de uma pesquisa que diz que a hipótese é falsa é resultado. Isso nos leva a pensar e a levantar outras hipóteses. Não é ruim, porque às vezes os estudantes mais jovens ficam desesperados quando a gente faz uma pesquisa, tem um resultado e o resultado não é o esperado. É muito mais legal quando o resultado não é esperado, a gente tem que quebrar a cabeça para ver o que aconteceu ali, né? Como é que a gente vai entender esse resultado. Em relação à diferença de cultura, tem um outro trabalho que foi realizado, vou mostrar o artigo aqui para vocês. Então, esse é do nome. Esse aqui eu coloquei para vocês verem, para ver essa capacidade do bebê, é da Bahia Guilé. Bahia Guilé também foi formada pelo Jacques Miller, e eles colocaram para bebês de primeira semana de vida, em torno de 3 a 5 dias, essas duas imagens. Então, vocês veem aqui que a pessoa de cima, ela está olhando direto para a gente. E a de baixo é um olhar que é, mas não é. Vocês percebem a diferença? Não sei se está um tamanho que dá para ver. A gente vê aquele olhar que perpassa. Isso. E aqui, então, é mais evidente. A de cima está olhando e a de baixo está olhando acima. Tudo bem? Então, os bebês foram apresentados essas duas imagens e foi, metodologicamente, o que a gente usa nessa faixa etária, é o tempo de permanência do olhar, né? Qual interessa mais ao bebê. E os bebês de 3 a 5 dias de vida se interessam mais pela pessoa que olha direto para eles. Lembram quando a gente falava que o bebê está interpretando o outro? Ele é capaz dessa sutileza, porque este olhar aqui, gente, não é muito diferente. Não é assim que você fala, nossa, está olhando para mim ou está olhando para o lado? Né? Está olhando para mim ou está olhando para mim, mas um pouco não. Né? É muito sutil esse inferior. E o bebê é capaz de perceber a diferença e preferir o que está olhando diretamente para ele. Então, a interpretação do bebê, e vai por água abaixo também, aquela história que o bebê nem enxerga, né? Lembram disso? São bebês de 3 dias de vida, que são capazes de enxergar nessa sutileza, né, de detalhe. Ver se o seu olhar é direto ou se ele perpassa. Então, aquela história que o bebê ia levar. Claro que ele não enxerga como nós. Como nós também não enxergamos como alguém de 90 anos. Né? Então, o sentido da visão, da audição, ele vai ter um percurso no decorrer da vida. No início, ele vai ser aprimorado, depois nós vamos perder, né, essa acuidade. Mas o bebê de 3 dias de vida já tem acuidade suficiente, apesar de não ser como a nossa, para fazer esse tipo de diferença. Vocês não ficam espantadas? Bastante. Érica, eu fico bastante, sabe o que eu estava pensando aqui? Quer dizer, a gente sabe que os bebês, há anos atrás, nasciam de olhos fechados e demoravam para abrir os olhos, né? E hoje a grande maioria, acho que nenhum nasce de olho fechado mais, né? Então, também, quer dizer, queria que você pensasse, não sei se vocês têm pensado nisso, né? Quer dizer, as pesquisas também... Muito. Você acha que é realmente nessa ordem, Cecília? Quem tem outra hipótese para Cecília? Como assim? Nessa ordem? Cecília, você pode repetir, por favor?
E nessa ordem, como assim? Não, assim, eu não entendi a Que sua os pergunta. bebês, antigamente, nasciam e ficavam de olhos fechados. Vocês acham mesmo que é isso que acontecia? Não, os bebês antigamente, as mães falavam, eu não vivi isso, né? Que os bebês nasciam de olhos fechados e demoravam mais tempo para abrir. E que agora as crianças nascem de olhos abertos, Uhum. né? Então, tem diferenças assim entre o que eram os bebês e o que são os bebês hoje? Se vocês pensam nisso, é isso que eu estava tentando pensar. Onde Assim. vocês acham que está a diferença? Eu sou pediatra, então o que a gente vê antigamente ou agora? Eu cheguei a ouvir pessoas que diziam, não, tem que deixar num quartinho escuro, silêncio, ele está muito imaturo. E agora a criança nasce e já está estimulando. E está olhando, né, Magda? Porque agora a gente olha, você sai dessa aula aqui e fala, nossa, então o bebê enxerga. O próximo bebê que você for visitar, quando acabar a pandemia, você vai olhar e buscar o olhar dele. E antes você ia respeitar, que a família dizia que não, ele tem que ficar quietinho. É interessante, essa coisa do quarto escuro, eu acho que, de fato, de ficar nisso, fez bastante diferença, mas eu venho de uma família numerosa, então, assim, tem irmãos, pessoa mais velha, irmãos, depois sobrinha, uma sobrinhada, uma netaiada, agora netos, né? Agora os netos, enfim, tem muitas diferenças entre os bebês. Alguns ficam, e a depender do environnement, do entorno também, né? Alguns ficam de olhos fechadinhos mais tempo, outros nascem com o olho arregalado buscando o mundo. Eu tenho visto uma diversidade em relação a isso. Que bom, né? Que cada um é um. É perfeito. Agora, o adulto, espero, também mudou. Né? Ou pelo menos eu trabalho para que o olhar do adulto mude. O parto dos filhos de vocês não foi normal? Assim, no parto, o meu filho tem 33 anos, o parto foi normal e eu peguei ele assim que ele nasceu e ele estava de olho aberto. Mas você estava lá esperando ver o olho dele. Tava. A expectativa faz com que a gente encontre, né? O Saussure já dizia, né, que o objeto é feito pelo pesquisador, né? Quando você vai lá e tem certeza que o bebê vai olhar. Gente, é muito engraçado eu falando com os bebês, né? Eu fiz acompanhamento no ambulatório de prematuros. Vindo ao mundo que a minha visão, e aí ele se apresenta com o olho aberto? Se você não está olhando, se você não está esperando, ele pode estar de olho aberto, você não vai ver. Se ele está no quarto escuro, adianta abrir o olho? Quem vai ver o olho dele aberto lá? E depois a gente fala que o olhinho estava fechado. O que a gente espera do outro, a gente vê. É tão grande que... Né? Então, no ambulatório, existe um ambulatório de acompanhamento de prematuros na FMG, foi um dos primeiros a ser criados no Brasil, na década de 80, o Acriar, eu trabalhei nele durante muitos anos, e eu já chego desde a sala de espera falando com os bebês. Porque uma das coisas que me incomodava muito é que a gente tinha uma grande sala de espera, porque marca todo mundo no mesmo horário, a estrutura, e as mães geralmente não falam com os seus bebês. Né, tá cada uma, né, ocupada e tal, falando com a colega do lado, mas poucas de cara falando com o bebê. A hora que eu falo e o bebê reage, quem está ali, o cuidador que está ali, ele fica tão espantado, ele fala, mas como assim o bebê reagiu? Né? E isso faz o quê? Faz com que você arrisque também, fala, não, eu vou falar, como é que é isso? Será que age? Será que responde? Né? E daí você passa a fazer. Eu orientei uma pesquisa em São Paulo, nós fizemos há uns 5 anos atrás, já utilizando o Facebook, as mídias e tal, para ver, para ter uma amostra bem variada, então, norte a sul, homens, mulheres, faixa etária diferentes, nível educacional diferente, etc. E a pergunta era, o que faz um bebê de 0 a 12 meses? Era questionário de múltipla escolha e tal. Ganha disparado, chora, dorme, come,
A expectativa que no senso comum se tem do que faz um bebê é muito baixa, é muito baixa. Qual o efeito disso na clínica? Vocês recebem bebês? Eu recebo, mas é atípico. As pessoas, os grupos nos quais eu dou supervisão, dificilmente recebem bebês. Bebês, para mim, é até andar, tá? Não é 0 a 3 anos. Depois de andar, é uma criança pequena. Bebê, não chega. Por quê? Porque a família vai até o aniversário de 1 ano, tem uma expectativa muito baixa. Se o bebê se alimenta bem, não chora e está crescendo, então ok, dorme, então está perfeito. No aniversário de 1 ano, a família faz uma festa, um bolo de aniversário, convida os familiares, telefona, aí que, olha, vem aqui em casa, vai ter um bolo, 1 ano do fulaninho. O que a família pergunta? Qual a pergunta clássica? Convite de aniversário de 1 ano, o que você pergunta? Tá andando? É a clássica. E daí lá vai treinar a criança, né, para andar no dia do aniversário. Andou, ufa. Agora vem a segunda pergunta, que é? Fala. Tá falando. Fala. Aí, de repente, fala, nossa, é mesmo. Não fala. Mas qual é a expectativa? Que ele fale uma palavra da língua falada em casa. Mas hoje nós sabemos que isso é lá na frente. Para chegar no aniversário de 1 ano falando uma palavra, essa criança compartilhou com o outro, ela convocou o outro, ela já falou muito sem palavras. E é isso que a gente não valoriza. Por isso as crianças chegam depois de 1 ano. Então, isso mostra que não é o bebê que mudou. É a expectativa do adulto que ainda precisa mudar, porque não está ganho, né? A gente vai ter que continuar, né, falando desse bebê ativo, desse bebê sujeito, desse bebê que sabe muitas coisas, inclusive interpretar o outro. É o nosso olhar que precisa mudar. Érica, você falando sobre isso, vou trazer uma questão para você em relação à questão do celular, das telas, em relação às mães e às avós. Eu queria, se vocês têm algum estudo sobre os impactos, né, das redes sociais nessa questão do olhar dessas mães ou, né, em relação aos seus bebês. Só porque eu lembrei agora de uma criança na família que ela estava brincando, e aí, não sei, alguém falou assim, a vovó faz não sei o quê, aí a vovó estava no celular, aí ela falou assim, não, o bebê da vovó é o celular. Uhum. Então, assim, eu queria que, se existe alguma pesquisa já mais recente sobre os impactos, né, das redes, das telas, nessa relação Eu não desenvolvi, eu mesma não desenvolvi, mas leio tudo que sai, né? Que sabe que pesquisador é assim, a gente tem que estar por dentro. Então, uma das pesquisadoras que publicou sobre isso é a Bahia Guelé, de forma bastante crítica, eu acho muito interessante, porque eu acho que essa crítica rasante de que tela é ruim é muito comprometedora, muito parcial. E a Bahia Guelé conseguiu trazer não apenas a questão do celular, mas ela vem lá desde a década de 70 com a televisão. A TV. Porque a televisão já era uma tela. Uhum. E quantas das nossas casas mantinham a televisão ligada o dia todo? Uhum. Então, isso não é essa novidade que a gente pensa, isso já existiu, né? Então, já tem muitos trabalhos que foram mostrando, né? Baudrillard tem uma coletânea de textos, né? Tela Total. É antigo e muito atual ao mesmo tempo. Eu acho já que desde nós, a TV. da psicanálise, precisamos ter um olhar de acordo com a contemporaneidade. Né? Como nós vamos falar que a tela é prejudicial fazendo uma conversa dessa via Zoom? Não é coerente. Se não tivesse essa possibilidade, estaríamos cada um num canto do mundo e eu jamais teria sentido ir à Vitória. Eu tenho atendido Bom, eu já usava muito Zoom antes, porque eu moro na França há anos, né? E o Instituto Langage, do qual faço parte,
sede em São Paulo, né? Mas como parte dos membros moram na França, e a gente mantém a equipe em vários lugares do Brasil, então a gente já usava Zoom antes da pandemia, pelo menos desde 2016, né? Então, para a gente não foi novidade. Quando a pandemia chegou com o Zoom, a gente já estava acostumado, né? Na La Coisa do Bebê, na Associação La Coisa do Bebê, a gente faz conferências com França, ajuda aí, Magna, para não esquecer de ninguém. França, Marrocos, Brasil, Argentina e Bulgária. Uma vez por mês, né, com uma troca super rica, né? O que estamos fazendo com o bebê nessas realidades tão diferentes, tudo à distância, né? Então, eu acho que a gente tem que estudar mais, investigar mais, né? Tem como ela chama? Eu perdi o nome dela, mas tem uma neuropediatra de São Paulo que fez uma dissertação de mestrado na Unifesp, começo de 2000, talvez 2004, 2005. Vou lembrar o nome dela. Muito interessante, porque naquela época se criticava muito o videogame. Era o problema. O videogame era o vilão daquele momento. E na dissertação de mestrado dela, ela foi avaliar testes neuropsicológicos, é uma neuropediatra, ela foi aplicar testes neuropsicológicos em crianças que usavam X horas diferentes de videogame por dia. E as crianças que faziam um uso de mais horas por dia do videogame se saíam melhor em algumas provas de coordenação visomotora, etc. Para dar esse olhar para a gente, assim, colocar a pulga atrás da orelha e a gente pensar, né? Tem muito do que eu acho que a gente critica na tela, nos jogos, é desconhecimento. Tem jogos de videogame, gente, que são elaboradíssimos, um negócio que eu não vou conseguir jogar nunca, porque envolve você criar estratégias e tem uma questão espacial. É complicado. Como eu vou dizer que um adolescente que é capaz de fazer aquilo está perdendo a adolescência porque ele não está rodando pneu na rua, subindo em árvore? São outras habilidades, né? Não é nem bom nem ruim. Então, assim, adorei sua pergunta, Darlene, porque eu acho que a gente realmente tem que trazer essa questão. Para mim, é muito rasante essa crítica se a tela é ruim. Porém, é claro que a hora que a gente vê que o bebê de 3 dias é capaz de ver o olhar direto para ele ou que perpassa, claro que ele está interpretando. Se você está dando uma madeira olhando a tela, olhando para ele. Mas não é só a tela. Você também antes podia dar mamadeira olhando a novela. E era a mesma coisa, né? Então, eu acho que os recursos atuais têm que ser valorizados. A gente tem que saber usar. Não é Olha só. a tela, é o que eu faço com a tela. Olha só, eu tenho uma experiência, porque eu tive filho um dia antes de uma amiga. E a gente ficava no telefone, não tinha nem celular. Há 33 anos, eu não tinha celular. Então, a gente se ligava para trocar algumas experiências, as duas de resguardo. Se eu estivesse amamentando, né, o meu filho parava de amamentar enquanto eu falava. Nos dias, na primeira semana, ele parava e ficava me olhando. É a minha vez, você vai me dar tempo. É impressionante. Infelizmente, eu saquei isso, né? Felizmente, eu saquei isso. Aí dava um jeitinho de falar com ele. Porque eu falava com ele, ele voltava a mamar. Eu voltava para o telefone, ele parava. Eu acho muito importante. Ótimo exemplo. E lá, né, sem celular. E era possível isso acontecer. Né? Então, tem algo aí do bebê que nos convoca. E a tela, não é a tela que é a vilã. É o que nós podemos ou não fazer com ela. Né? Então, isso nos dá mais responsabilidade. Porque também, hora que você fala que o problema é a tela, né? Eu nunca vi a criança ir na loja da Apple e comprar. Né? Essa tela apareceu ofertada por alguém. Né? Então, eu acho que a hora que a gente fala que o problema é a tela, nós estamos nos eximindo de responsabilidade. Diz, Cecília. Talvez então, a questão seja... O tempo é muito recente, né?
talvez a questão seja mais o modo como você lida com essa questão. Assim como em outros tempos a gente teve a TV, como você falou, e mesmo antes de você ter a TV, você tinha também outras dificuldades ou não, facilidades, outros modos de lidar com o bebê. Eu sempre penso assim que as questões elas estão sempre postas, né? Assim, depende do modo como se mostra, né, no mundo, né? Você precisa ler a partir do que ocorre no mundo, de que maneira, de que modo que elas estão se presentificando, né? De que modo. Mas que vão ser sempre questões que nós carregamos desde sempre, né, na humanidade, digamos assim. Cecília? Estava pensando assim, essas são questões muito complexas, né? A gente tem algumas coisas que a gente consegue falar a respeito do nosso contemporâneo, né? Quais os impactos que isso tem na nossa vida, o que está acontecendo, né? Por que o menino está lá no videogame, o que ele está fazendo com aquilo ali, que função tem. Eu acho que tem muitos elementos. Acho que o que não dá é para fazer uma de bandido e vilão, porque essa lógica binária não vai sustentar, né? Agora, eu acho bacana, assim, eu sempre penso que enquanto que a humanidade ainda tem salvação, desde que a gente consiga se encantar com o bebê, né? Sempre fico com essa questão. Eu queria te fazer uma pergunta. As pesquisas que você está trazendo, né, super importante, de uma riqueza impressionante, assim, elas mostram um bebê que interpreta desde cedo, que está na linguagem desde muito cedo, né? Intrauterina, inclusive, né? Quer dizer, isso tem uma série de consequências, me parece, teóricas e clínicas, né? No campo da teoria, uma coisa que eu estou desde aqui do começo pensando, falei, bom, como é que ficaria? Eu sei que a gente tem muitos psicanalistas aqui presentes, eu sei que eu conheço alguns aqui que estão aqui, muitos, então acho que dá para a gente falar um pouco disso. Como é que ficaria o conceito de Lalang? Fiquei com essa pergunta. Ótima questão, né? Porque é um conceito muito importante, muito próximo do que o Lacan emprestou, né, dos conhecimentos da linguística, né? Eu acho que esse é um ponto aí que a gente pode desenvolver, né? Com certeza, a gente pode ter um outro encontro só para falar do Lalang. Vocês sabem que para mim é 11 horas da noite, né? Eu quero mostrar aqui para vocês. Então, você vai muito. Eu posso te fazer uma última pergunta, então. Claro, eu já entendi que nós temos pelo menos 2 eventos próximos, né? Um para falar de estado de espelho e outro para Lalang. Mas, a gente vai fazer. Assim, a gente aproveita e divulga o livro. Claro, boa, já está feito, só vamos marcar a data. A outra questão, que é uma coisa que eu acho que concerne, tá bem aqui, assim, consequências clínicas, né, desses saberes, né? Eu acho que você começa a tocar e você fala algumas coisas a respeito do campo do bebê, e eu fico também me perguntando para qualquer sujeito, para a clínica do adulto, inclusive. Exatamente. Eu falei um pouquinho, né, no começo, que para mim eu acho que a gente esquece, né, que o adulto também não está ali presente apenas com o código linguístico. Né? A forma que eu estou no consultório, né? Eu fiz consultório até agora há pouco, ainda estou no consultório aqui em Paris. A gente está no presencial aqui, né? Estou aqui do lado do divã. A forma que a pessoa se posiciona no divã fala dela, né? Não é o que é analisável na sessão de análise não é apenas o significante linguístico. Então, eu acho que nós perdemos isso com o tempo, né? Lacan fazia isso, né? A gente tem muitos relatos, né, de analisandos do Lacan que falam quanto ele era mais multimodal, né? Tem um livro, no Brasil ele foi traduzido pela Companhia de Freud, talvez, ou pela... Alguém deve saber. Trabalhando com Lacan, é uma editora do Rio de Janeiro, mas me fugiu agora o nome, não tenho certeza, foi pela Companhia de Freud. Que, também são não vários... me lembro, mas tem. Qual é, Cecília, a editora? Não tenho certeza também, não. Eu não tenho certeza se é a Companhia de Freud. Tá. Qual é o livro? Trabalhando com Lacan, com Lacan. Em português. Em português ele chama Trabalhando com Lacan, uma tradução do francês. Com vários relatos. Alô? Obrigada. Sua mãe já ligou?
São vários Nossa, relatos. o telefone tá ligado. Marcelo, isso. São vários relatos de analisandos que vão mostrando, se você lê, né, buscando isso, você vai ver que ele vai mostrando que o Lacan era multimodal, né? Por vezes era uma prosódia diferente, por vezes era um toque, né? Então, eu acho que nós, com o passar da idade, do tempo, a gente foi focando muito exclusivamente na língua. E a gente, na linguagem, tem outras possibilidades, né? A linguagem não acontece apenas via língua, né? É mais amplo. E eu acho que o bebê nos ensina isso. Realmente, no bebê, como ele não fala a língua, né? A Paula está lá gostando. Como o bebê não fala com a gente como a língua, a gente tem que fazer esse esforço para ver como ele está falando, porque ele está falando. Mas, de novo, é o que a gente falava agora há pouco, Cecília, essa diferença, o analista olhar sabendo que o bebê está falando com a gente tem que fazer esse esforço, né? Então, por exemplo, a sessão de análise bebê com seu cuidador necessariamente tem um bebê. Por vezes a mãe procura, ela fala, não, mas o bebê é pequeno, eu quero eu falar. Tem a ver com o bebê? Tem, então tem que trazer o bebê. E eu estou, ao mesmo tempo, escutando a mãe e escutando o bebê. Mesmo na tela, faço atendimento de mãe com bebê, mãe cuidador, tá? Pode ser a mãe, mas qualquer cuidador. Via Zoom na tela e eu tenho que... O suporte que a família está usando tem que dar conta de estar posicionado de tal forma que eu veja a mãe e veja o bebê. Érica, uma última coisinha, quer dizer, porque isso me chama um pouco a atenção, assim, porque uma coisa é se saber que cada elemento, cada coisa, a camisa, que isso fala, mas há um risco também quando a gente dá um sentido antecipado, porque isso tem a ver com alguma interpretação prévia, não é? Quer dizer, como é que a gente coloca isso na roda? Tem que ser analisado como a gente analisa o significante linguístico, no momento. Não é uma receita do que quer dizer o quê, longe disso. É lá. A Ludmila me ajudou ali, ó, colocou no chat para eu não esquecer de falar para vocês que eu espero revê-los em breve, porque a gente está organizando uma jornada clínica e pesquisa sobre o bebê no Instituto Langage, que acontece sábado, 11 de setembro, 4 mesas redondas, com a produção que a gente tem aqui no Instituto Langage, mais a produção de mestrandos e doutorandos meus, tanto na FMG como aqui na Universidade Paris 7, e é gratuito via Zoom, então tem que ir lá no Instagram fazer a inscrição e espero vê-los, né? Vão ser 4 mesas redondas aí bem interessantes em torno da clínica e da pesquisa, né? Então, gostaria de fazer esse convite a vocês, né? Vocês podem olhar lá, a Ludmila já ajudou, já colocou o link ali, quem souber copiar o link do Zoom, já cai direto lá na página. Você viu que eu tinha preparado mais coisas no meu PowerPoint, né, Cecília? Você viu que eu fui passando ali, mas eu acho ótimo que tenha acontecido dessa forma, né, que a gente vá conversando aí muito mais no formato de um bate-papo e de questões. Para mim foi um prazer, eu achei super rico as questões, as colocações, rever algumas pessoas, conhecer outras, para mim foi muito prazeroso, espero que para vocês também, né? Depois vocês me dão um retorno. É impressionante, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, a sua fala leve, tranquila, tão solta, muito, muito bom. E assim, impressionante o trabalho que vocês fazem no Instituto Langage, é de tirar o chapéu, né? Eu tive a oportunidade de participar de um deles no ano passado, e logo quando a gente entrou na pandemia, vocês conseguiram fazer aquele evento enorme virar online, e num funcionamento assim maravilhoso, quer dizer, e trabalham, que eu vou te contar como trabalham, que fôlego bacana, muito bom. Muito obrigada. Eu coloquei ali o meu e-mail, se alguém tiver alguma questão, eparlato@hotmail.com, pode escrever, falar, eu estava lá em Vitória, te vi falar e a gente conversa. Olha, parabéns, Érica, pela fala maravilhosa, assim, que pesquisa rica, hein? Fiquei impressionada, assim, e tão bom escutar, assim, coisas novas, né, assim, né, elaborações novas, é muito bom, abre, né, assim, vai abrindo, né?
E como é Obrigada. Muito fundamental obrigada. para o campo da psicanálise a gente ter elementos de evidências, né? Quer dizer, pesquisa que mostrem o campo das evidências, né? Eu acho que isso é uma questão fundamental para o nosso contemporâneo. A gente precisa ter isso para estar no campo científico, discutindo ciência, isso com propriedade, né? Enfim, mas eu, antes de mais nada, queria mais uma vez agradecer a você que aceita o convite, e essa generosidade da sua fala, e conhecer um bocado das suas pesquisas, e dizer para você que a gente já vai só marcar a data para lançar o livro aqui. Tá bom? Quem gostou de ver, né, que entendeu aí o sentido da gente poder ir lá nas pesquisas duras sobre bebês, estudá-las, né, nos atualizarmos nisso, e cada um de nós ver o efeito que vai ter na nossa clínica, fica o convite para ler o livro Saberes do Bebê, né, que é justamente isso que eu faço no livro, né, Magda? Está com o livro ali, então é isso que eu proponho no livro, né, Saberes do Bebê, justamente trazer essas pesquisas, que eu fui só falando conforme a memória, a escolha aqui, né, mas tem lá tudo organizadinho. É um livro que só pega primeiro ano de vida. Eu não falo de intraútero, porque isso está no projeto, estou escrevendo um outro livro para falar de intraútero. Nesses Saberes do Bebê, eu foquei primeiro ano de vida e não falo da produção do bebê. Falo apenas do que o bebê está interpretando do mundo, porque a produção do bebê também é um outro projeto. Então, quem gostou dessa parte, bem focado, primeiro ano de vida, como o bebê está interpretando o mundo, vale a pena ler Os Saberes do Bebê. Amor, os brinquinhos dela. E está no site do Instituto Langage, né? O meu Foi está publicado, chegando. a Ludmila colocou ali no chat para mim, obrigada, Ludmila. Ele está lá na livraria dentro do site do Instituto Langage. Isso Muito aí. obrigada. Tem outro Obrigada. livro lá do lado, que é do Coen Trevartan. Lembram que um dos alunos do Piaget é o Trevartan. Nós não temos nada traduzido do Trevartan em português. O primeiro livro nós lançamos nessa coleção Bebê Sapiens, que eu coordeno com a Marie-Claire Busnelli, uma tradução de 3 textos do Coen Trevartan, onde ele mostra essa intencionalidade do bebê desde sempre. Esse texto é um livro separado ou esses textos dele estão no seu livro? Não, é o livro do professor Trevartan. Se chama O Bebê Nosso Professor. É outro. Ah, ok. Muito bom, muito bom. Muito bom. Temos muitas coisas para trabalhar, muitas coisas. Então, assim, tem muita gente, eu sei, que trabalha especificamente com bebês, tem outros que não trabalham especificamente com bebês, que são interessados nessa pesquisa, né, que trabalham com clínica, com psicanálise, enfim, eu acho que é riquíssimo e a gente vai continuar conversando com certeza. Tá? Muito obrigada. Obrigada pelo interesse de todos, obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Érica. Muito obrigada, Érica. Boa noite para vocês. Até o jornal. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Eu estou no Rio, viu, Érica? Oi? Eu estou no Rio. Você está no Rio? Mas eu estou via Zoom. A minha filha mora aqui no Rio. E ela estudou em Paris 8. Ela já chegou? Não. Chegou, não? Não, Eu você cheguei. Eu cheguei, estou aqui na casa dela. não era? Quando Cada um num canto. Quando começou aqui, ó. Não estava? Tava isso. Cheguei. Cada um num canto. Isso é que é bom. Essa é que é a riqueza dessa possibilidade que a gente tem nesse momento e tomara que a gente preserve isso. Ô, Né? Érica, eu vou te mandar um e-mail, talvez sobre um pós-doc em linguística. Tá bom, bebê. Oh, que beleza! Opa! Tá ótimo. A gente conversa. Obrigada, boa noite Bye. a todos. Boa noite, gente. Tchau. Obrigada a todos Tchau, pela tchau. presença. Boa noite. Obrigada a todos. É isso aí. Muito bom, Cecília. Muito Parabéns. Muito bom. Bom, né, gente? Muito bom. Que aula, né? Parabéns. Que aula boa, né? Riquíssima. Muito bom. Muito bom. Obrigada a todos, hein? Beijo grande. Obrigada. Beijos. Beijo.